gente não atrasar, deixa os livros aí em cima, aí no banco, desculpa. Gente, presta atenção aqui na tia. Vamos ficar de pé? Vamos rezar? Peguem a fichinha do credo, mãozinha direita. Vamos lá? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos rezar o credo, vamos colocar como as intenções, vamos agradecer pelo nosso ano. Só falta mais um encontro para a gente na sexta-feira que vem, aí a gente já entra de férias. Combinado? Só mais um, só na sexta que vem, aí a gente já acabou esse ano. Na sexta que vem? Mas aí você fala para sua mãe procurar a tia Bel, que daí eu mando a gravação. Tá bom? Não esquece, que você tem que assistir. Mas você consegue assistir YouTube? Ah, então. YouTube você consegue assistir, fica tranquilo. Vamos lá. Alguma intenção especial? Intenção, Joana? Silêncio. Separa um pouquinho aí vocês. Alguma intenção especial hoje? Alguém quer colocar algum pedido, algum agradecimento? Vamos pedir pelas almas do purgatório. Vamos agradecer o nosso ano. Pedir pelas férias. Então vamos rezar junto aí o credo. Olhem aí na fichinha. E quem já decorou, fala bem alto para a gente ver, para saber se já estão sabendo, tá bom? Vamos lá então. Creio em Deus Pai, Criador do céu e da terra. Do Espírito Santo, nasceu da Virgem, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, desceu à mansão dos mortos, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na comunhão dos santos, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Antes de vocês sentarem, a gente está num tempo específico do ano litúrgico da igreja que antecede o Natal. Quem sabe me dizer que tempo é esse? Advento. O que significa advento, tia Bel? A gente está... nesse momento, o que a gente está esperando chegar? Quem vai chegar? Que dia? Então, por que chama advento? Porque a gente está esperando aquele que há de vir. Por isso é o tempo do advento, porque a gente está esperando aquele que há de vir. Tá vendo aquelas 4 velas ali? Estão vendo ou não? Joana, as 4 velas ali. Estão vendo? São 3 roxas e uma rosa, que é sinal de esperança. Por que a gente deixa? Exatamente, são os 4 domingos do advento. O domingo passado a gente acendeu uma na missa. Esse domingo vamos acender a segunda. Depois a terceira e a quarta e já chegou o Natal. São as 4 velas dos 4 domingos que antecedem o Natal. São os 4 domingos do mais alto, do advento. E por que a gente faz tudo isso? Para a gente ir preparando só as velas, só a decoração, o presépio. O que é mais importante a gente preparar? O nosso coração. Olha, eu quero saber quem está fazendo aquele combinado que a tia Bel falou. Que todas as vezes que a gente visse uma decoração de Natal, o que era para falar?
Obrigada por ter vindo. O que mais? Eu te amo. Vocês estão fazendo isso? Sim. Quem está fazendo isso, levanta a mão. Quem não está, então vamos repetir junto com a tia. Todas as vezes que a gente vê um presépio, uma decoração de Natal, laço vermelho, nem que seja o Papai Noel, é para vocês sentirem dentro do seu coração. Obrigado, Jesus, por ter vindo. Repete. Eu te amo. De novo. Obrigado, Jesus. Preciso falar alto, tia Bel? Pode falar alto, pode falar baixo, pode falar na cabecinha, como vocês quiserem. Mas não se esqueçam disso. Porque a decoração de Natal, ela só serve para isso. Para que a gente lembre que Jesus está chegando. E que Jesus não é só um simples homem que apareceu no mundo. Quem ele é? Ele é o próprio pessoa da segunda pessoa da Santíssima Trindade. Vamos lembrar da Santíssima Trindade? Uno, Deus é um em três pessoas. Quais são essas pessoas? Pai, Filho, Espírito Santo. E Jesus é qual pessoa? Filho, que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. E por que é tão importante a gente comemorar o Natal? E por que foi tão importante Jesus ter vindo ao mundo? O que é esse salvar o mundo, gente? Me explica melhor. Alguém viu o filme que eu deixei no grupo das mães? Quem assistiu o filminho que eu mandei? O que era o filme? Jesus sendo... E por que ele permitiu sofrer tanto, gente? Para nos redimir? Perfeito. Os pecados, só dos pecados dos homens que já tinham vivido? Aqui, ó, aqui, ó, ninguém, todas essas últimas pode separar todas. É a terceira vez que eu chamo a atenção. Todas, pode separar. Elas não estão prestando atenção em nada que eu estou falando. Aqui, ó, tá muito cheio o banco. Tá muito cheio esse banco, pula pra frente. Aqui na frente. Aqui na frente, mochila amarela. Aqui na frente, tá muito cheio aí. Aqui, amor, obrigado. Voltando aqui. O que contava o filme que eu mandei pra vocês? Pode sentar, gente. Pode sentar. Isso, só a cruz não. Tinha um trecho anterior que era toda a paixão de Cristo. Todos os passos da paixão de Cristo. Desde o momento que Jesus está no Horto das Oliveiras, que ele chora sangue, que ele sabia tudo que ele ia passar, até o final, que é a morte e ressurreição de Jesus. Certo? Vocês assistiram? Quem não assistiu, tem que levantar a mão para a tia. A maioria não assistiu. Vocês têm que assistir. São combinados com a tia Bel. Sabe por quê? Porque assim, eu passo para vocês e eu confio que vocês vão assistir. Se vocês não assistem, vocês vão ficar sem ter recebido a matéria. E aí eu vou ter que... Vocês querem que eu fique fazendo prova, chamada oral? Vocês preferem? Se vocês preferirem, eu faço. Prova. Vocês querem que a tia Bel faça prova, chamada oral aqui para vocês? Porque eu confio que vocês estão assistindo. Mas se vocês não assistem, então... A gente vai ter que fazer algum outro jeito que eu consiga, que vocês se comprometam a fazer. Porque eu peço para vocês, as tarefas eu coloco no grupo. Tem tarefa, que é assistir filme. Essas são as tarefas que eu passo para vocês. Vocês têm que assistir. Combinado ou não? E esse filme fala exatamente sobre a paixão toda de Cristo.
aqui estava voltando, que as meninas não estavam prestando atenção lá no fundo. Por que que Jesus Cristo morreu desta forma? Joana, conta pra mim. Quero saber da Joana. Por que que Jesus Cristo permitiu, sendo Deus, morrer dessa forma tão cruel, tão agressiva? Por que que ele sofreu tanto? Por que que ele queria? Por que que ele passou por tudo isso? Meninas aí do fundo, Tia Bel já explicou tantas vezes para vocês. Fala. Sem pirulito na boca. Tira o pirulito da boca. Pedro, tira o pirulito da boca. Fala aqui na frente. Qual foi o motivo dessa morte tão cruel? Só dos pecados das pessoas que já tinham vindo ao mundo até então? Dos pecados passados, dos presentes, inclusive daquelas pessoas que estavam matando ele e machucando ele, e dos futuros, os nossos pecados. Os pecados que a gente já cometeu e os que a gente ainda vai cometer. Ele quis sofrer por todos nós. E qual era o motivo? Por que a gente fala que Jesus é o nosso Salvador? Porque se não fosse dessa maneira, as portas do paraíso ainda estariam. E a partir do momento que Jesus ressuscita, quer dizer que para nós não existe mais o que? Morte. Uai, Tia Bel, como não existe mais morte? Se meu avô morreu, minha avó morreu, conheço um monte de gente que morreu, como assim não tem mais morte? Que morte que eu estou falando? Morre o corpo, mas a alma não. Por quê? As pessoas que forem boas durante a vida, elas não morrerão nunca. Por quê? Elas vão para onde? E aí é eterno. Não há morte. Outro dia a gente estava falando lá em casa que o Fran ficou preocupado porque vai existir um dia que o mundo vai acabar e que Jesus vai voltar, e ele ficou muito preocupado. Eu falei assim, mas se a gente acredita em Jesus, né? Se a gente acredita em tudo que ele fez, a gente tem direito de ter medo da morte? Não, porque a partir do momento que ele veio, não tem mais morte. A morte é simplesmente um passo, é um momento. A gente deixa um corpo, mas a nossa alma não morre. A gente tem que ter medo de quê? Exatamente, de não conseguirmos chegar no céu. A gente tem que ter medo todo dia de quê? De não sermos pessoas boas. A partir do momento que a gente peca, faz as coisas contra os 10 mandamentos, que foi o que Jesus pediu, que Deus nos pediu. Todos os pecados, sejam os capitais, sejam os pecados dos 10 mandamentos, a gente vai se afastando de quem? E quanto mais a gente se afasta dele, mais difícil é a gente conseguir a vida eterna. Quais são as 7 ferramentas que nos ajudam a ir para o céu? Quais? E quais são eles? Primeiro de todos, o mais importante, que é o batismo. Quando a gente é bebezinho, a gente recebe ele. Depois, confissão. Vocês todos vão se confessar antes de receberem a Eucaristia, antes de receber Jesus. Como é que tem que estar a alma? Limpa. E como é que a gente consegue uma alma limpa? Através da confissão. Então, beleza. Batismo, confissão, Eucaristia. Depois, crisma, que é a confirmação. Alguém aqui tem algum irmão que já fez crisma? Está se preparando para o crisma? Crisma, muito bem. Aí depois tem 2. Um
é para quem vai ser padre, que é o sacramento da ordem. E outro para quem tem a vocação do matrimônio. E o último, que é super importante a gente receber, unção dos enfermos, que é o último sacramento. O que foi, amor? Unção dos enfermos. Quando que a gente recebe, Tia Bel? Só quando a gente está muito velhinho? Ou quando a gente está morrendo no hospital? Não, não precisa ser assim. Quando que a gente pode receber a unção dos enfermos? Por exemplo, eu vou fazer uma cirurgia, exemplo, tá? Tem uma cirurgia muito grande para fazer, vou receber anestesia, estou preocupada. Posso receber unção dos enfermos? Pode e deve, antes da cirurgia. Mesmo sendo criança? Mesmo sendo criança. E depois dos 60 anos, é interessante que a gente já receba a unção dos enfermos. Por quê? A gente já está mais velho, né? Pode ser que a gente aumenta o risco, né, da gente estar mais próximo da morte. Então, a gente pode receber a unção dos enfermos. Lembrem-se, vovô, vovó, papai, mamãe, quando estiverem doentes, lembrem-se, vocês são mais novinhos. Quem vai ter que dar a unção dos enfermos nos mais velhos são os mais novos. Então, vocês têm que saber a importância da unção dos enfermos. De não deixar as pessoas que vocês amam morrerem sem receber esse sacramento. Vocês podem salvar a vida dessa pessoa. Às vezes a pessoa viveu uma vida sem confessar, está muito longe de Deus, e aí no último dia da vida dela, ela recebe a unção dos enfermos, ela pode se salvar, passando pelo purgatório, mas ela não vai para o inferno. Olha a importância da unção dos enfermos. E quem tem que saber da importância disso? Vocês, porque vocês são mais novinhos. A ordem, né? Geralmente, se seguir a ordem natural das coisas, vocês vão ter que dar unção dos enfermos nos mais velhos da família, certo? Entendido? Então vamos lá, gente. Hoje a gente vai fazer 2 capítulos. Abram, por favor, para a tia na página 120. Página 120. 121. Fala, amor. Pode. Batismo é um só. Quais são os sacramentos que a gente recebe apenas uma vez? Eucaristia não, eu comungo todo dia? Olha só, essa pergunta é interessante. Quais dos 7 sacramentos que a gente recebe apenas uma vez e quais a gente pode receber várias vezes durante a vida? O batismo a gente recebe mais de uma vez? Apenas uma. Confissão, só uma vez na vida? Não! A gente pode confessar quantas vezes a gente quiser. A gente pode confessar toda semana? Toda semana. A gente pode confessar todos os meses? Todos os meses. A gente tem obrigação, como católicos batizados, de confessar no mínimo uma vez por ano. Mas é muito pouco. Se a gente tem que... E é o que eu falo. A gente não tem que ter medo de morrer. A gente tem que ter medo de não morrer preparado para isso. Qual que é o nosso grande aliado para a gente estar com a alma sempre limpa? Não. Qual é o sacramento que é o nosso aliado para a gente ter a nossa alma sempre limpa de pecado? A confissão. Quanto mais a gente se confessar, mais certeza que a gente está com a alma limpa. Porque a gente peca pouquíssimas vezes no ano? Ou a gente peca todo dia? Todo dia. Vocês tomam banho só uma vez por mês? Por que a gente toma tantos banhos do corpo e tão poucos banhos da alma? O que é mais importante? O que é eterno? O que vai ficar para sempre? E as pessoas confessam tão pouco. Às vezes nem confessam. Tem gente que se confessou só na primeira comunhão e nunca mais se confessou. Muito bem, é um bom propósito que você pode fazer. Se confessar todos os meses. Nossa, Tia Bel, mas eu não fiz nada grave. Ué, mas você fez um monte de pecados pequenininhos. Vários pecadinhos. Vai sujando a nossa alma. Vai deixando a gente longe de Jesus.
diminui a graça. Toda vez que a gente se confessa, Deus manda infinitas graças para a gente, para que a gente consiga ter uma vida mais perto dele, pecando menos, fazendo mais coisas boas. Entendido? Como Eucaristia, eu recebo apenas uma vez na vida ou várias vezes? Não, pode ser pelo menos uma vez por semana, porque a missa dominical é obrigatória, missa todo domingo, então eu comungo pelo menos uma vez por semana. Eu vou à missa todo dia, eu comungo todos os dias. Não, é a primeira Eucaristia, você recebe o sacramento que te libera para você receber o sacramento pro resto da vida. É o corpo de Cristo, o que está aqui dentro. A hóstia consagrada, que passou pela missa, que ela foi consagrada, que ela já é o corpo de Cristo. É um pouco. O que mais? Vamos. É o próprio corpo de Cristo. Vamos seguir nos sacramentos aqui. Crisma, recebo mais de uma vez ou apenas uma? Apenas uma. Por que é o crisma? Eu confirmo o meu batismo. Vocês vão ter aí 13, 14 anos, 14, 15 anos, aí vocês já têm mais consciência, vocês falam, aquele batismo que eu recebi quando eu era bebezinha, no colo da minha mãe, hoje eu confirmo, eu sou mais velho, eu tenho consciência, eu confirmo que eu creio em tudo aquilo que meus pais queriam para mim. Esse é o crisma. Aí o matrimônio, posso receber várias vezes? Não! O sacramento do matrimônio é apenas uma vez. E o sacramento da ordem também, apenas uma vez. Pois é, mas esse casamento ele só é apenas válido uma vez. Por isso que é tão importante saber a importância do sacramento do matrimônio. Porque não se casa mais de uma vez. Apenas uma vez. Para Deus, uma vez. Por isso que é tão importante escolher. É a decisão mais importante da vida de vocês. Para aqueles que forem se casar, é uma vocação, não é para todos. Pode ser que alguém, pode sair aqui desse grupo algum sacerdote, algum padre, alguma religiosa, pode sair. Mas quem for se casar, tem que saber que é apenas uma vez. Assim como o sacramento da ordem. Os padres ficam 6 anos estudando num seminário para discernir se é isso mesmo que eles querem ou não, porque é uma decisão para o resto da vida. Se você, até que a morte os separe, se você ficar viúvo, você pode casar com uma outra pessoa que não tenha recebido matrimônio ainda. Para Deus não tem. Pode ter na lei do homem, civil, tal, no cartório, lá, aquele casamento civil. Mas para a lei de Deus é apenas uma vez. Por isso, repito, é a decisão mais importante da vida. Vamos continuar então? Abram para a tia, página 121. Tem o quadrinho lá? Eu vou ler primeiro o Evangelho. Preste bastante atenção e depois a gente vai dividir em 2 grupos e vocês vão lendo alternadamente aqui o quadrinho. Combinado? Então prestem atenção. Evangelho segundo São João, capítulo 19, versículo do 17 ao 30. Quem eram os evangelistas mesmo, gente? Fala para mim o nome dos 4 evangelistas. Lucas, Marcos, João e Mateus. Hoje a gente vai ler um trechinho do Evangelho de São João. Sabe onde estava São João no momento que Jesus morreu? Quem assistiu o filme sabe. Onde estava São João evangelista na hora que Jesus estava sendo crucificado? Ele correu, fugiu, se escondeu igual os outros apóstolos? Onde ele estava? Aonde? Com a Maria onde? Na frente de Jesus,
na cruz, aos pés da cruz. Ele e Maria, até o final, ficaram com ele. Então, como ele assistiu tudo, ele escreveu, certo? E aí ele nos conta aqui o que ele viu. Silêncio, presta atenção. Levando a sua própria cruz, ele saiu para o lugar chamado Caveira, que em aramaico é chamado Gólgota. Por que esse lugar chamava Caveira? Na verdade era um monte, era um lugar alto da cidade, em que se crucificavam as pessoas, e ali mesmo eles jogavam os mortos. E ali ficava cheio de caveira, esqueleto, tipo um cemitério a céu aberto. E ali, levando a sua própria cruz, Jesus saiu em sentido a esse lugar, Gólgota. É um monte que significa caveira. Ali o crucificaram. Com ele, 2 outros, um de cada lado de Jesus. Vocês viram que do lado de Jesus na cruz tinha um outro crucificado ao lado direito e um outro do lado esquerdo? O que aconteceu no momento que eles estavam os 3 morrendo? Aconteceu um diálogo ali. Olha só, prestem atenção. Os 2 eram... Olha só que interessante. Vou explicar para vocês aqui, ó. Jesus foi crucificado no meio de 2 ladrões, teoricamente, que estavam merecendo, né? Que na verdade ninguém merece a morte, por mais coisa errada que tenha feito. Eles estavam pagando porque eram ladrões, e naquela época o que eles faziam com os ladrões? Matavam com morte de cruz, que era uma das piores que existia. Jesus ali no meio, a pior punição. Jesus ali no meio, não tinha feito nada, totalmente injusto, mas ali do lado dele direito tinha o mau ladrão e do lado esquerdo o bom ladrão. Só um minutinho, amor. O mau ladrão falou o quê? Tirou um sarro ainda de Jesus, falou assim: ué, você não é o cara que faz milagre? Você não é o cara que faz o cego enxergar, que faz o mudo falar? Tira a gente daqui, tira nós 3 daqui. Você não é o rei todo-poderoso aí? Aí, o bom ladrão, que é Dimas, São Dimas, naquele mesmo momento, ele repreendeu o mal e falou assim: você é louco? Olha o que você está falando para ele. Jesus, eu acredito que você é realmente quem diz que é, se arrependeu do que ele fez, e ainda falou: lembre-te de mim quando entrares no paraíso. São Dimas, provavelmente, foi o primeiro santo que entrou com Jesus no céu. São Dimas, que é o bom ladrão. A gente conhece ele como bom ladrão. São Dimas, tá bom? Fala, amor. Não estou escutando. Não escutei. As pessoas estavam ao lado de Jesus, crucificadas. Eram ladrões, o bom e o mau ladrão. Por que chama do bom e o mau? Porque o mau poderia ter se arrependido e ele se condenou naquele momento. E o bom se arrependeu na hora, no último minuto de vida. Olha só, no último suspiro, ele não só se arrependeu, como ele reconheceu que Jesus era Salvador e ainda pediu que Jesus se lembrasse dele. São Dimas, a gente tem certeza que está no céu, porque Jesus falou: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então ele entrou, ele está no céu, certeza. Falou, certeza absoluta. São Dimas é um santo que a gente tem certeza que está no céu. Que entraram com ele, que entrou com ele. Então eu vou continuar. Não, aí tudo bem. Mas a gente não sabe exatamente o nome de todos, mas São Dimas, a gente tem certeza. Vamos lá.
Continuando aqui, gente. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Jesus estava na cruz, estava quase morrendo já, e falou: tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. A mãe de vocês já deu vinagre para vocês quando vocês estavam com sede? Alguém já tomou vinagre quando estava com sede? Olha o que fizeram com Jesus. Tinha vinagre ali. Eles pegaram uma esponja, embeberam essa esponja com vinagre, porque ele estava na cruz, ele estava alto. Pegaram como se fosse uma varinha assim de bambu, com uma esponja, embebedaram de vinagre e esticaram até a boca de Jesus. E não era água, era vinagre. Então, Jesus provou, viu que era vinagre e disse: tudo está consumado. Com isso, curvou a cabeça, que a gente tem a imagem de Jesus com a cabeça curvada, entregou o seu espírito e nesse momento Jesus morre. Tiram ele da cruz, que tem aquela cena que é muito bonita, que chama Pietà, que Michelangelo fez, essa escultura que está lá em Roma, na Basílica de São Pedro, que é Maria com Jesus morto no seu colo. Já viram essa imagem? Chama Pietà, já viram? Foi exatamente nesse momento que tiram Jesus na cruz e colocam no colo de Maria. Aí, colocam Jesus dentro do sepulcro, que era o quê? Como se fosse uma gruta, de pedra. Muito bem, isso mesmo. Maria não tinha onde enterrar Jesus. Era muito caro se enterrar. Aí Nicodemos doou esse sepulcro para Jesus, para que ele pudesse ser enterrado de uma forma digna. E foi assim que ele foi enterrado. Colocaram ele ali, enfaixado, certo? Fechado com uma pedra, e deixaram 2 soldados vigilantes, com medo de quê? De que roubassem o corpo de Jesus. Por isso que eles deixaram 2 soldados ali. Eles estavam com medo que tirassem o corpo de Jesus dali. E assim acabou essa cena de sexta-feira. Jesus não morreu na sexta? E ele ressuscita que dia? No domingo. Junto com Jesus. Eu acredito que logo em seguida que ele morreu, assim que Jesus vai para o céu, ele leva as almas com ele. Lembra? A gente leu no credo. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao 3º dia. Primeiro ele desce e depois a ressurreição. Na verdade eles contam a sexta. Sexta, sábado e domingo. Conta a sexta. 3º dia, contando a sexta-feira. Vamos ler o quadrinho rapidinho, gente? Só pra gente gravar? Fala, amor. Três dias. Tem mais coisas assim. O melhor amigo dele, Lázaro, quando morreu, ficou 3 dias também. Muitos fatos demoraram assim, importantes do Evangelho, foram com 3 dias. E ele ressuscitou depois do 3º dia também. Vamos ler rapidinho o quadrinho, gente? Que a gente tem mais um capítulo para fazer. Grupo 1, grupo 2, certo? Então bora lá. Grupo 1. Vamos junto. Eles... E saiu para um lugar chamado Gólgota. Grupo 2. E aí... 3. Numa vara, aproximaram a esponja na boca de Jesus. Tudo está
e... Rapidinho as perguntas. Como é que chama esse lugar onde Jesus foi levado? Gólgota, que significa? Caveira. Segundo, por que Jesus foi crucificado? A gente já falou isso, mas vamos falar de novo. Bom, mas qual o sentido que Jesus deu a tudo isso? Por que ele precisava ser crucificado? É isso mesmo. Quando as pessoas, antes de Jesus, então, é o que a gente estava falando aqui, não iam, ficavam na mansão dos mortos. A gente não lê no credo que Jesus, depois que ele morreu, a primeira coisa que ele fez foi descer à mansão dos mortos. Que mansão dos mortos é essa? É onde as pessoas estavam, onde as almas estavam. As merecedoras de ir para o paraíso também estavam lá. Por isso que Jesus vai lá buscar essas almas. A primeira coisa que ele faz depois que ele morreu. Com São Dimas junto, provavelmente, né? Fazendo companhia para ele. Por que Jesus disse essa frase? Tudo está realizado. Tudo está consumado. Essa era a missão dele. Desde o dia que Maria disse sim, que ele foi concebido do Espírito Santo, que ele nasceu lá em Belém, naquele tumulto, que não tinha nem onde ficar, a história foi consumada. Ou seja, ele fez o que ele devia fazer, para quê? Para que a gente pudesse ser salvo. Tudo está realizado. Terminou a missão dele. Ele precisava passar por tudo isso. Se eu estivesse diante da cruz, olha só, um bom exercício para vocês pensarem. Agora eu quero que vocês façam esse exercício. Todo mundo fecha o olho. Fecha o olhinho. Agora imagine que vocês estão na frente de Jesus crucificado. Na frente dele. Vocês estão assistindo tudo como se fosse um filme. Está ali no pé da cruz Maria, São João, muitas mulheres ali chorando, muita gente triste, chateada, inconformada, porque nunca viram uma injustiça tão grande. Aí vocês estão ali. E aí vocês olhariam para Jesus nesse momento e o que vocês falariam? Não precisa falar em voz alta, fala em voz baixa. Fala só pensando. O que você falaria para Jesus nesse momento? Provavelmente a gente estaria chorando também, porque tudo foi muito agressivo, foi muito forte, muito triste. O que você falaria para ele? Muito bem, meus amores. Vamos continuar. É isso que Pilatos falava. Pilatos falou assim, eu não vejo... Pilatos representava o Império Romano. E falava, eu não vejo que esse homem tenha feito nada errado. Por que vocês estão querendo que eu crucifique? Ele falou, eu lavo as minhas mãos. Quem está condenando Cristo são os próprios judeus. Por que vocês estão querendo condenar ele? Fala, amor. Porque na época da Páscoa dos judeus, o que era a Páscoa dos judeus? Se comemorava o quê? A fuga do Egito, certo? Quando eles saíram da escravidão e fugiram, né? Vieram para a Terra Prometida, vieram para a Terra Santa, que é Jerusalém. E aí, toda a Páscoa, eles poderiam escolher algum bandido, algum ladrão que pudesse ser solto. Tinha esse direito. E aí eles perguntaram, olha gente, nós temos alguns presos aqui. Quem que vocês querem que a gente solte? Jesus? Porque deram essa opção ainda para os judeus. Nós estamos na Páscoa, a gente pode soltar alguém. E eles falaram, não,
Deixa Jesus, solte Barrabás. E Barrabás era assim, um super criminoso, muito criminoso, assassino, horrível, até meio doido. E aí eles preferiram Barrabás, que era a pior espécie de ser humano que tinha, ao invés de Jesus. Bom, vamos lá. Continuando, próximo trechinho, Evangelho de São Marcos. Passou sexta, sábado, o que acontece no domingo? Jesus ressuscita. Vou ler para vocês. No primeiro dia da semana, qual que é o primeiro dia da semana? Domingo. Não é segunda, é domingo. De manhã, bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Era um costume dos judeus você ir, como se quase que embalsamar o corpo. Passava perfume, ervas, no dia seguinte que a pessoa morria. Especiarias. E foi o que elas fizeram. Acordaram bem cedinho, no domingo. Na madrugada, na verdade. Domingo bem cedinho, tipo 4, 5 da manhã. Então, eles não foram. Enterraram na sexta e foram no domingo cedinho. Não, provavelmente foi no domingo, porque eu vou ler aqui para você. Deve ter sido quase na hora que tudo isso aconteceu. Então elas estavam levando, para o sepulcro essas especiarias, esses perfumes para passar no corpo de Jesus. Chegaram lá, o que eles viram? Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, assustadas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhes disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Lembrem-se do que ele disse quando ainda estava com vocês na Galileia: é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. O próprio Jesus já tinha descrito para eles o que ia acontecer. Mas aí, na hora do que aconteceu, ninguém lembrava, era tanto desespero, era tanto sofrimento, era tanta dor, que elas falavam: pois é, senta, meus amores, senta. Ó, escuta aqui, tá muita conversa. Então tudo isso Jesus já tinha avisado que ia acontecer. Quem eram esses 2 homens, gente, vestidos de branco? Quem será que eram esses 2 homens? Quem vocês acham? Com roupas muito brilhantes, que brilhavam como o sol. 2 anjos. 2 anjos que viram elas lá e falaram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não avisou vocês que isso tudo ia acontecer? Que ele ia ser crucificado pelos pecadores e que ia ressuscitar no terceiro dia? Ele disse, ele falou. Por que vocês estão aqui desesperadas, chorando? Vamos ler juntos então? O quadrinho? Judeus. Não, amor, a gente não sabe. Provavelmente muitos se arrependeram. Porque o que aconteceu? Na hora que Jesus morreu, que eram 3 da tarde de sexta-feira, Pedro, presta atenção. Na hora que Jesus morreu, meninas, atenção. Quando Jesus morreu, às 3 da tarde, às 3 da tarde tem sol ou não tem sol? Tem ou não? Pedro, às 3 da tarde, a hora que Jesus morreu, tem sol ou não tem sol? É você que está falando. Às 3 da tarde, a hora que Jesus morreu, é uma hora que tem sol ou está escuro? Tem sol.
O que aconteceu na hora que Jesus morreu? O dia virou noite. No mesmo momento, a terra tremeu. As pessoas ficaram muito assustadas. No momento que ele morreu, a grande maioria já perceberam a grande besteira que eles tinham feito, que eles tinham matado Deus. Percebeu? Se Jesus tivesse sido solto, o que acontece? Por que Jesus foi permitindo que tudo acontecesse? Porque isso precisava acontecer. Senão porque essa foi a missão de Jesus. É isso que as pessoas não entendiam. Quando ele chegava, por que ele não se defendia? Né? Porque ele chegou na frente de Pôncio Pilatos e ficou quietinho. Ele podia ter falou, olha, não fiz nada, não fiz nada, eu não tenho culpa de nada, eu só vim aqui ajudar esse povo, eu só estou fazendo milagre, eu só quero levar eles para o céu. Ele poderia ter falado tudo isso, mas ele não respondia nada. Por que ele não se defendia? Porque ele tinha que passar por tudo isso. Porque senão todos nós, inclusive os que já tinham morrido há muito tempo, não conseguiriam chegar aonde? No céu. Ele veio para isso. Sentiu tudo. Exatamente, boa pergunta. Ele tinha a opção de não sentir, mas para que ele conseguisse o perdão dos nossos pecados, ele sentiu todas as dores. Foi tão agressivo que nem as pessoas que estavam assistindo acreditaram como é que ele chegou vivo no Gólgota. Como ele ainda respirava, porque ele apanhou tanto, perdeu tanto sangue no caminho, ele estava tão dilacerado e tão machucado, nem dava para perceber que era o rosto de um homem. Ele apanhou tanto que se fosse um homem comum, homem que não fosse Deus, já tinha morrido antes de carregar a cruz, nem ia chegar lá. Os outros dois, não tanto quanto ele. Nunca tinha acontecido assim, nada parecido. E Jesus sentiu cada chicotada, cada dor. Por quê? Porque por nós, por isso que é tão grave, gente. Por isso que cada pecado que a gente comete, a gente tem que lembrar que é uma chicotada, que é um prego, que é uma dor de Cristo. A gente tem que lembrar disso. Não é simplesmente sair pecando por aí, dane-se, vou sair pecando por aí, depois eu vou lá e confesso. Não é isso. Cada pecado que a gente comete, quanto mais grave, maior a dor. Porque ele recebeu lá atrás. E ele recebe em todas as missas, que Jesus morre em todas as missas por nós e se entrega. Então assim, não é simplesmente cometer um pecado, vou lá correndo e me confesso. Não, cada pecado cometido é uma chicotada que Jesus Cristo recebeu. Não. Pregaram quando chegaram lá. Vamos seguir então, gente? Não. Quando você crucifica uma pessoa, a pessoa morre asfixiada, porque ela não consegue respirar mais. Os pulmões vão enchendo de sangue, de água, e a posição que fica, você não consegue respirar. E ele demorou muito para morrer. Porque eu acho que enquanto não foi até a última dor, ele foi resistindo para que realmente todos os pecados pudessem ter sido redimidos, né? Foram redimidos, mas não quer dizer que a gente não tem que pedir perdão por eles. São duas coisas separadas. Isso serviu para que a gente pudesse novamente ter contato e presença com Deus na eternidade. Mas não quer dizer que Cristo morreu e que todos os nossos pecados estão perdoados e que nós estamos liberados para fazer o que a gente quiser. Não, não é isso. Não é isso. Ele continua a receber. Na verdade é o seguinte, como Deus sabe o passado, o futuro, o presente, tudo, ele já recebeu o sofrimento por tudo que viria de acontecer. Certo? Vamos lá, rapidinho aqui, eu quero que vocês leiam junto com a tia. Oi? Barrabás? Não sei depois. Ele não, foi solto.
Foi solto, foi liberado. Na página... Qual que é a página do próximo quadrinho aí, gente? Me ajuda que eu cortei aqui o número da página. 100 e... Não. É mais pra frente, no outro... 131. Que começa assim, no primeiro dia da semana. É isso? O primeiro quadrinho? Tá escrito isso? No primeiro dia da semana, bem de madrugada. Página 131, é isso? 126. Acharam? Então vai, grupo 1 aqui. Grupo 2 aqui, bem alto, bem bonito. 126, né? Então vai lá, grupo 1. 126, não é? Então vamos juntos. 1. No primeiro dia. Fumes que haviam preparado. 2. 3. Pararam perto delas, cheias de medo, elas olhavam para o chão. 5. Aquele que está vivo, ele não está mais aqui. Uma coisa importante, que quando elas chegaram no túmulo, encontraram as roupas que Jesus tinha sido enfaixado, como uma múmia, enfaixado, dobradas, e em cima da pedra que ele estava. Ou seja, se alguém tivesse, aqui atenção, Raul, se alguém tivesse roubado o corpo de Jesus, você acha que teria dado tempo dessa pessoa desenfaixar o corpo, dobrar tranquilamente, sendo que tinham 2 guardas ali na frente? É mais uma prova de que Jesus ressuscitou. E essas faixas foram guardadas e encontradas, tá? E depois mapearam esse corpo. E é realmente o corpo de Jesus Cristo. Por isso que a gente consegue se aproximar mais ou menos do formato, do tamanho de Jesus, mais ou menos o peso que ele tinha. Porque foi, assim, como ele estava inteirinho ensanguentado, foi como se fosse um carimbo. Um carimbo do rosto, um carimbo do corpo. Hã? A faixa ainda existe, está guardada. Então ela está em Roma. Eu não lembro exatamente qual é a igreja que está, mas está em Roma. Por que então? Roma, no Vaticano, o Papa não mora lá? Então as coisas mais importantes da igreja ficam lá, os documentos dos santos, algumas relíquias, coisas que tiveram, mas tem coisas que estão também em Jerusalém. Mas a grande maioria das coisas estão todas centralizadas lá porque o Papa está lá. O Vaticano está lá, os papas todos que foram enterrados, desde São Pedro até hoje, estão lá. São Pedro foi o primeiro Papa. E está lá. E como é que chama a igreja principal do Vaticano? Basílica de São Pedro, que São Pedro está enterrado lá. Não só ele, mas todos os outros papas que vieram depois dele. Certo, gente? Terminamos por hoje. Eu quero fazer uma pergunta para as mamães aí. Nós temos a nossa última aula sexta-feira. E aí eu queria fazer só juntar as turmas da manhã e da tarde, fazer uma aula só. Mas na verdade tem que perguntar para as da tarde, né? Estão todos de férias? Quando vocês entram de férias? Que dia? Tá bom, deixa que eu pergunto no grupo então, pode deixar. Vamos ficar de pé e vamos rezar?
Vamos, mãozinha direita, fiquem de pé. Sassá, pede para eles levantarem para mim, por favor. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vamos colocar as intenções que a gente colocou no começo. Vamos colocar as intenções que estão no coraçãozinho de vocês, as preocupações de vocês hoje. Vou pedir pelo falecido ontem, o pai de uma amiga minha que faleceu ontem. Vamos colocar as intenções do papai e da mamãe, as preocupações deles. Agradecer a nossa vida, agradecer a nossa saúde. Pedir pelas férias que os anjos da guarda fiquem bem firmes perto de vocês, cuidando de vocês por todos esses dias. Vamos rezar uma Ave Maria. Pode falar, amor. Tá com o quê? Tá bom, vamos pedir para sua irmã também. Fechem os olhos. O pai da tia Simone? Tá bom. Tá, vamos rezar por ela. Por ele, pela alma dele. Fecha o olho. Vamos rezar uma Ave Maria bem bonita, entregar tudo nas mãos de Maria, de Nossa Senhora, para que ela entregue para Jesus os nossos pedidos de hoje. Vamos pedir pela saúde do Lorenzo também, que é um bebê que sofreu um acidente na piscina semana passada e está correndo risco de vida. Ave Maria, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. Santa Clara, São Pio, São Padre Pio, rogai por nós. E São José, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sexta-feira que vem, nossa última aula do ano. E sábado que vem, missa última do ano, eu quero todos vocês, hein? Todos.